Olá, esse é o podcast Vozes do Saber, eu sou o João Marcos e hoje nós temos a grata satisfação de trazer um convidado aqui que já esteve conosco aqui, que é o professor José Júnior. Tudo bem, professor? Tudo bom, honrado aqui por novamente voltar, né? Esse podcast muito bacana. Vamos para o segundo momento, segundo bate-bola, né? Sobre inteligência artificial. Eu agradeço o convite carinhoso do seu João. Beleza. Inteligência artificial é um negócio que inesgotável, né? Então vamos continuar. Eu falei que ia te chamar de novo, chamei. Né? Vamos embora. É isso aí. Bom, o podcast Vozes do Saber, ele é oferecido pela TBA, Balé, Escola de Balé aqui de Vargem Grande Paulista, escola muito boa, reconhecida internacionalmente, tem várias certificações, faz vários espetáculos maravilhosos. A Zione, que é a empresa que cuida de todo o audiovisual nosso, as mídias sociais, fotografia, e a internet, etc. Captação de imagens e tudo mais. E o Colégio Cognos, que é um colégio em Vargem Grande Paulista com princípios e valores cristãos. Isso significa que aqui dentro do colégio nós temos o melhor ambiente de convivência para os alunos, né? Trabalhamos com respeito, com igualdade, então a gente tem uma série de problemas que não existem, que existem em outros lugares, aqui a gente minimiza bastante. Não temos serviço religioso aqui, ou seja, não há culto, missa, nenhum tipo de aula de educação religiosa, mas a gente procura trabalhar com esses princípios do cristianismo. Trabalhamos com o sistema Mackenzie de ensino, inglês bilíngue, aulas diárias de inglês. Nós temos dentro do colégio uma psicopedagoga em tempo integral aqui, sem custo nenhum para os alunos, né, para os pais. E também temos o nosso berçário, que atende de 4 meses até 3 anos de idade. Então, se você gostaria de uma excelente escola para sua formação, aqui é o lugar. E se você tem filhos em idade escolar e você procura uma escola onde eles sejam bem tratados, estejam num ambiente seguro, o Colégio Cognos é a melhor opção. Bom, professor, vou então te dar a lembrança do programa, né? Apesar de você já ter uma. Se você quebrou a outra, tá vendo? Agora você já recebe a posição, mas não acostuma não. Né? Tem que abrir, vai que é outra coisa. Vamos né? abrir, é bom checar. Olha que lindo. Você não está quebrado também, né? Não. Lindo, ó. É isso aí. Muito bem, nós conversamos da outra vez sobre inteligência artificial, né? Bastante coisa sobre a área de inteligência artificial na educação. Sim. E eu citei, né, um livro, que inclusive foi você que me indicou, né? Esse 2041 aqui. Kai-Fu Lee. Kai-Fu Lee e Shen Qiufan. 2 chineses que trabalhavam no Google e inclusive foram os que ajudaram a desenvolver. Inclusive, 2041, esse 4 aqui é um estereótipo aqui do AI, né? Seria o AI aqui. Bom, então é um que você me indicou e comprei, muito bom, e eles desenvolveram toda a parte de inteligência artificial lá. Tem bastante coisa. Aqui diz, né, como a inteligência artificial vai mudar sua vida nas próximas décadas. Na verdade, nem décadas mais, né? Nos próximos anos. Nos próximos anos. Já está mudando muita coisa. Já está mudando. Bastante. Aqui fala bastante coisa sobre... que, na verdade, um livro ele é uma ficção... É um romance, não é romance. Não seria uma ficção como algo que nunca vai acontecer, mas é uma... Como é que eu poderia dizer? Uma adaptação do futuro. Uma tentativa de aproximação. Exatamente, do que poderia ser. Ser. E, de fato, se você ler o livro, né, você vai ver que já muita coisa aqui, carros autônomos, por exemplo, isso aí já é realidade. Né? Já é real. Tem coisas aqui na área da educação e tudo mais. Né? Então, é um livro bem interessante, ajuda muito. Você acha mesmo que inteligência artificial vai eliminar os empregos? O que vai acontecer, de fato, com o mundo e quem não entender exatamente o que é a inteligência artificial? Então, existem, eu estou acompanhando as opiniões de vários autores, inclusive ontem saiu uma opinião de um especialista de Oxford, né, Jim Brown. Ele foi mais radical, ele até chegou a citar que a inteligência artificial vai atingir um patamar de excelência, que é o que a gente chama, né? Já vem um nome antigo desse patamar, que seria a singularidade. Sim. Então, esses radicais, esses que defendem essa linha, afirmam que o emprego como está não vai existir mais. E ela vai substituir, assim,
muitas funções humanas, né, cognitivas, inclusive, vão ser substituídas. Então, existe um grupo que defende isso. A singularidade, você diz, é quando a máquina substitui completamente o ser humano, ou fica igual ao ser humano, é isso, né? Fica igual. Na definição que vem do Kurzweil, na verdade, né? O Kurzweil já dizia que a singularidade significa o momento em que a máquina ela tem capacidade de tomar decisões muito próximas ao humano, até pesando escala de valores. Tá. Então, isso um pouquinho longe ainda, né? Está um pouquinho longe. Mas ela já faz bastante coisa, né? Exato. Então, existe uma ala, né, hoje que vem defendendo muito essa substituição maciça de mão de obra humana. Eu acho exagero. Né? Pelo tempo que eu tenho estudado isso, já não é de hoje, mas eu tenho intensificado a leitura, tenho buscado ler outras opiniões de outras alas, né? Existe uma outra ala, que é uma ala mais ponderada, que hoje é maior, que diz o seguinte: de fato, ela vai provocar a quarta revolução industrial. Essa quarta revolução industrial, ela não é igual às anteriores, ela tem total diferença da primeira e da segunda, né? Que também substituiu mão de obra. Sim. Né? Muita mão de obra. Muita mão de obra, quer dizer, na segunda revolução para a terceira, né, que entra do Fordismo já para o Taylorismo, para uma versão mais sofisticada que foi o Toyotismo, já houve uma substituição maciça de gente, só que há um ponto aí de inflexão. Essa ala mais ponderada diz o seguinte: a inteligência artificial ela vai poupar muita gente de trabalhos cansativos, massivos, repetitivos, e trabalhos pouco atraentes do ponto de vista da criatividade. Tá, mas nesse caso, quem que vai pagar esse pessoal que não vai fazer esse serviço? Existe uma troca. Então, se você estuda a história e volta para as revoluções, né, volta lá para ver as tendências, quando entra um novo equipamento, né, substituindo, assim, por exemplo, a telefonia, né, ou o automóvel. O que acontece? Existe um período que a gente chama de interlândia, ou transição. Tá. Então, existem alguns anos que, de fato, é turbulento. Então, gera expectativas, caos, gera desemprego, porque o que acontece? A tecnologia que substitui, ela fatalmente ela é muito mais rápida e veloz e ela é mais difícil de ser absorvida, porque ela tem mais conteúdo agregado. Então, grande parte dessa mão de obra ela acaba não se engajando no processo de se preparar para a conversão. Então, ela fica desempregada. Então, nós tivemos vários períodos na história, a primeira revolução, as greves na Inglaterra, né? Os seguidores de Byron, aqueles mal-humorados que resolveram quebrar máquinas na Inglaterra, porque as máquinas eram os grandes diabos. Né? Então, você tem esse período aqui é razoavelmente de caos, porque é um período de adaptação. Então, a inteligência artificial, ela fatalmente vai gerar isso, já está gerando. Então, ela está gerando essa transição com desconforto em paralelo, né? Com aumento de expectativa, porque assim, ela está sendo aos poucos pincelada, então aos poucos está aparecendo os seus grandes potenciais, e isso faz com que uma parte dessa mão de obra de fato se perca. Então, existe o desconforto? Existe. Tem o desemprego? Vai ter. Porém, ela gera empregos em outras áreas. Então, isso que nós temos que discutir. E, por exemplo, não sei se isso está diretamente relacionado com inteligência artificial, talvez mais com automação, uma coisa assim. Você vai hoje, por exemplo, numa qualquer rede de restaurante de fast food, que tem um grande volume de pessoas comprando, basicamente nos grandes shoppings não tem atendente mais, né? Você vai lá no totem, faz o seu pedido e já sai lá, só tem... Agora ainda tem gente que te entrega o sanduíche, né? No caso, a comida, mas eu já vi lugares aí que até a própria máquina prepara. Então, por exemplo, esse pessoal que saiu que foi substituído pelo totem, né? Você tinha lá 5 caixas e hoje você tem 5 totens, né? Esse pessoal foi para a rua mesmo, perdeu o emprego, vai ser realocado aonde? Ou é um tipo de mão de obra não qualificada que teria que ser, vai usar um termo aqui, descartada de qualquer forma?
Esse é um dos maiores desconfortos, é essa situação. Então, eu vou dar um exemplo bem típico que eu tenho acompanhado, sou professor também universitário, eu vi isso acontecer na pós-graduação e vejo também no ensino médio, que é o seguinte: a inteligência artificial, ela vem acompanhada da web. Na verdade, ela não é uma mãe solteira e nem uma filha bastarda. Ela tem base, quer dizer, ela vem de um ambiente de internet que já está colocado aí há anos. Sim. Então, o que você tem? Você tem uma multidão que vai da nossa idade até essa geração mais nova que está aí, que veio tendo contato com esse meio. Ou seja, as pessoas navegaram na internet, elas começaram no seu computador, depois migraram para o laptop e hoje a internet está aqui. Qual que é o problema que a gente observa muito na inteligência artificial hoje? O problema é que grande parte dessa massa que aderiu à internet usou-a com base em entretenimento. Sim. E o pessoal que está desenvolvendo, o pessoal que está na frente desse movimento da inteligência artificial, já há um tempo vem dizendo: troque entretenimento por empreentenimento. Que é um trocadilho dizendo: se entretém empreendendo. Sim. Então você tem isso, não é só dessa população. Então, resumindo, toda essa população gastou um tempo enorme de suas vidas consumindo seriados, consumindo YouTube, consumindo TikTok, consumindo mídia, né? De certa forma improdutiva. Então, a IA, na verdade, ela pede por um novo tipo de comportamento das pessoas, né? Então, a gente dá o exemplo clássico aqui. Quando você vai... tem o Kevin Kelly, que é esse aqui que eu vou indicar. Inevitável. Né? Ele fala bem claro, 12 grandes mudanças que virão, que serão fatais, que assim, são coisas que estão ocorrendo, vão ocorrer, você não vai evitar, ou você se adapta, ou você está fora. Então, respondendo a pergunta, esse pessoal que não quer se engajar, que não quer aprender como funciona, o que eu posso usar, vai ser descartado. Então, é o downgrade. Fatalmente, existem, então, se você pega na história as revoluções, existem momentos de downgrade, uma parte da população, de fato, ela sai fora do processo. Infelizmente, seu João. E isso não é de hoje, não. Sim. A primeira revolução teve... O filme Charlie Chaplin mostra isso da segunda revolução industrial, né? Aquela pobreza imensa, aquele abandono em que ele vira uma vítima. Então, você tem essa massa aí que se desengaja, tá? Então, voltando para a inteligência artificial hoje. Então, o que acontece? Você tem uma possibilidade que é o seguinte... o Kevin Kelly, ele cita uma coisa, um dos 12 elementos que eu vou frisar hoje, eu vou bater muito forte, que ele chama sociedade da cognição. Então ele diz assim, inteligência artificial não é um monstro, na verdade ela é a gente, ela somos nós. Por quê? Porque de certa forma ela está sendo produzida por bilhões e milhões de pessoas que estão todo dia alimentando. Essa história que a inteligência artificial uma hora vai dominar e vai ser Eu já vi várias reportagens aí que os criadores da inteligência artificial dizem que isso aqui vai virar vai ter vida própria e vai acabar com a humanidade. Isso é besteira, né? Muito difícil. Muito difícil porque já existe hoje na União Europeia, já tem uma proposta regulatória bem forte, né? Já existem propostas regulatórias já nos Estados Unidos. O Brasil está tentando construir propostas regulatórias. Mas eles querem regulamentar o quê? Regulamentar, por exemplo, não permitindo que a inteligência artificial não tome decisões que envolvam moral ou ética. Tá. Né? Então, por exemplo, o software, o Kelly fala bem disso, software médico. Então, daqui a um tempo, tomara que não, né? Que a gente vai se internar no hospital e, de repente, não é um médico que vai decidir se opera o senhor ou não. Tá. Isso que precisa regulamentar. Porque aí existe uma discussão na medicina assim, vai se tomar a decisão de uma cirurgia, de repente os nossos parentes não têm habilidade, não têm condições emocionais para assinar, porque é difícil, né? Você vai assinar a cirurgia do seu pai, e aí de repente há a opção de, não, vamos deixar para o sistema, para a inteligência artificial, então, analisar os parâmetros e ver se é melhor, quer dizer, deixar a solução final. Então, isso está sendo discutido.
porque isso envolve questões morais e éticas, porque toda cirurgia tem risco de morte. Sim. E, de repente, eu não posso deixar para um software médico decidir isso. Então, tem um monte de outras regulações que envolvem questões de cultura, de ética, de moralidade. Agora, voltando ao aspecto dessa população de trabalhadores, né? Então, vamos lá. Não é de hoje que todo mundo tem acesso amplo e restrito à internet. Sim. Tá? Qualquer cidadão em qualquer lugar. Então, você, ao longo desse tempo, poderia muito bem estudar. Então, eu não posso falar, você não estudou, não tive chance de estudar. Não, porque isso aqui é uma máquina hoje que custa R$500 a prestação e você paga um plano de R$ 49,90 mais barato e você tem a internet ali na sua mão. Então, eu vou fazer uma comparação, uma época que eu vivi, que o senhor viveu. Quando eu quis fazer bacharelado, o preço pessoal que eu paguei era altíssimo, porque não tinha internet, eu tinha que me locomover de Campinas a São Paulo, pagar passagem, gastar tempo no metrô, gastar tempo para ir, para estudar, para depois ir para uma biblioteca gigantesca. E o dilema que eu, na época, sofri, a população está sofrendo, que é o quê? O dilema da escolha do que eu preciso saber. E é isso que está posto na inteligência artificial. Então, naquele 1988 a 1989, eu sofri, o senhor também sofreu esse dilema. E é um dilema difícil, porque você entra numa biblioteca, milhares de livros, você pergunta, meu Deus, o que eu leio? E te dá uma angústia, porque você sabe que o tempo teu está correndo, você tem 5 anos ali, e aqueles 5 anos que você está ali, você precisa aprender algo útil para o resto da tua vida, então você tem que escolher o livro certo. Hoje, então, o que está acontecendo na inteligência artificial é que as pessoas estão vivendo o dilema, não é o dilema mais na universidade, então não é só o dilema de quem fez uma boa universidade, um bom curso. Hoje é o dilema de todos, porque a biblioteca está na tua casa. Entendeu? Esse é o problema. Então, você vê o seguinte, hoje, ciente ou não ciente, não sabendo até que eu não sei, mas eu tenho conhecimento poderoso, acessível, prático e barato no meu celular, num pequeno laptop. Então, o problema é esse. Uma parte da população está gastando tempo, então a inteligência artificial vai ter que ensinar a gente vai ter que aprender a usar nosso tempo, porque a população está gastando em entretenimento e você deveria estar usando seu tempo para entretenimento. Sim, exatamente. Sabe que o maior dilema meu atualmente, né? Eu olho para a inteligência artificial, abro lá o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta e olho e falo, o que eu faço com isso aqui? Entendeu? Como é que eu tiro o proveito desse negócio? Entendeu? Porque eu sei que ali está um poder tremendo na ponta dos seus dedos e o que você faz com aquilo, entendeu? O que você faz? Porque a gente tem aí, até não é só questão profissional, né? A gente fala muito, bate na tecla, né? Para onde a escola vai, ou para onde vai os nossos setores, se o setor de serviços vai mudar radicalmente. Não é só questões, resolver questão, mas você resolver perguntas da vida, resolver questões da vida, né? E quando você acessa o ChatGPT ou qualquer outro sistema, você está diante dessa biblioteca virtual e você olha a prateleira e fala, meu Deus, o que eu vou ler? Porque a gente tem um tempo na vida restrito. Exatamente. Né? E aí, quando o Kevin Kelly fala sobre a sociedade da cognição, ele diz o seguinte, das outras revoluções, não exigiu-se muito cognição humana, não exigiu muito das pessoas que elas se concentrassem em grandes perguntas e grandes respostas. Dessa vez, lamento. Sim, Entendeu? Então, o pai do senhor, o meu pai, lá atrás, mudou uma máquina, chegou um torno novo. Ele se virou, ele foi para o Senai, né, se virou, em 1 ano ele deu a resposta para o torno, foi mexer e ganhar o dinheiro dele. Então, essas opções no passado eram mais simples e mais pragmáticas. O problema hoje, Sr. João, que nós estamos, né, até na nossa idade, é olhar e falar o que de melhor eu posso arrancar de mim. Sim. E o que eu posso usar desse sistema para eu
me dá o meu melhor para mim e para os outros. Exatamente. Entendeu? Então, aí chegamos a uma conclusão. Essa cognificação que ele diz, a inteligência artificial está pedindo para que as pessoas definam claramente a sua missão. Porque, assim, aí os novos empregos, vamos falar aí. O que vai surgir de novo emprego? Não se dá para dizer exatamente que tipo de emprego que vai surgir exatamente, tá? Perfeitamente. O que é claro é o seguinte, que as pessoas vão engajar suas missões e vocações de vida às suas novas atividades e vão vincular fortemente informações da inteligência artificial para que essas atividades sejam com excelência. Sim. Então, nesse aspecto, a inteligência artificial é excelente. Por quê? Porque ela vai te dar a possibilidade de você ser excelente. Entendeu? A gente vai voltar nesse ponto, mas eu só queria trazer um outro ponto aqui. A inteligência artificial assim, começou a expandir, né, que todo mundo começou a conhecer, deu aquela explosão, vamos usar isso aqui, acabou, não vamos fazer mais nada, só digita, ele faz tudo isso. No comecinho do ano passado, final de 2022 e tudo, né? Muito recente. Aí foi uma febre, né? Tudo era inteligência artificial, apareceu vários softwares, o ChatGPT, o Bard do Google, que acabou não vingando e tal. Mas parece que deu uma queda, assim, nessa efervescência. Vamos todo mundo partir para a inteligência artificial. Parece que a gente caiu na real que ela é basicamente isso aí que você está falando. É uma ferramenta que vai extrair da gente o melhor, né? Correto. Ela não é a panaceia que simplesmente você vai sentar em casa, acordar de manhã, tá seu café pronto, sua cama arrumada, você está de banho tomado, porque tem uma inteligência. Não é assim que funciona. Não. Inclusive, essa sensação que o senhor está tendo, historicamente, ela já ocorreu. Então, vou dar exemplos que foram famosos, né? Em alguns momentos da humanidade, por exemplo, quando lançou-se o avião, né, veio aí a discussão dos irmãos Wright e do Santos Dumont, apregoou-se que seriam tempos apocalípticos. Tudo bem que o avião participou da Segunda Guerra Mundial, da Primeira, e assustou a humanidade, mas, por outro lado, o avião levou a humanidade a conhecer-se. Sim. Né? Então, houve uma expectativa muito grande em cima da aviação na época. A aviação até tomou os louros de ser o grande afé do período. Aí você tem um outro momento também, houve um intenso medo, né? Que foi na Inglaterra, quando começou-se a substituição de mão de obra ali do artesanato para a manufatura, máquinas a vapor. Aí surgiu os movimentos de quebrar as fábricas, né? Aquela revolta que as máquinas elas acabariam com os empregos. Aliás, elas geraram empregos e até hoje geram. Sim. Né? Aí você pega mais recente, então você anda mais para cá, chegando mais nos anos 40, 50 na história. Aí você tem a TV e o rádio. A TV e o rádio, novamente a mesma panaceia que, de repente, alguns apregoavam que iriam se manipular as massas, que o Big Brother surgiu. Então veio já a discussão que surgiria um grande Big Brother, que depois, em 1984, o livro estourou falando desse Big Brother. E, ao mesmo tempo, apregoava-se o quê? As massas vão ser manipuladas. E a gente sabe hoje que o caráter da informação é ambígua, né? Ou seja, a TV e o rádio informam coisas reais, verdadeiras, úteis, mas também mente. Sim. Né? E aí você pega mais recentemente, lembra da internet, quando ela chegou, né, forte no Brasil, sim, em 92, de novo veio a panaceia de que a internet veio para mudar tudo radicalmente, o que não ocorreu. Então a gente faz a pergunta, será que aí ela é a nova panaceia, ela é um novo burburinho que de repente vai cair no... Eu acho que precisa tomar cuidado um pouco com a resposta aí. Primeiro, pela primeira vez você tem muito conhecimento produzido coletivamente. Isso não aconteceu em nenhuma outra era. Você queria ser um bom mecânico excelente, você tinha que fazer uma excelente faculdade politécnica. Entendeu? Sim. Você queria ir para a aviação, você tinha que fazer ir lá no Rio Grande do Sul e fazer o curso da Varig lá, que estava na mão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje, o que você tem? Você tem, na verdade, um sistema que detém uma capacidade de distribuir conhecimento extremamente potente.
Então, não é a inteligência artificial que vai transformar tudo e fazer uma verdadeira revolução. É o que a gente vai usar dela. Entendeu? Então, aí você tem uma incógnita. Por quê? Porque você tem aí uma humanidade, você tem diferentes culturas e tipos de interpretações, do qual alguns países vão usar, estão usando muito bem aí. Vou dar exemplo, a China. A China está usando a inteligência artificial assustadoramente até para novas invenções, que recentemente lançaram o trem 100% flutuante, magnético, né? Desenvolvido por inteligência artificial. Até fizeram uma ameaça de lançar um outro trem novamente, mais leve ainda, mais barato, usando inteligência artificial. Aí você tem a indústria química de vacinas, que está produzindo vacinas e remédios a uma velocidade assustadora, porque vários testes eles estão fazendo já com inteligência artificial. Mas, professor, a inteligência artificial, defina de fato o que é a inteligência artificial. Quer dizer, para uma pessoa comum, simples, que acorda todo dia, pega o ônibus dele lá, vai para o trabalho e volta, o que é a inteligência artificial, que nem a China usou, o que é que faz as coisas sozinho? O que é? Define isso para a gente entender. São sistemas hoje de learning machine, de aprendizado de máquina, né? Então, você tem grandes servidores, você tem centrais que controlam isso. Então, você tem o Google, né? Você tem a Microsoft. Só que hoje está pulverizando. Por exemplo, a Unicamp, em Campinas, já tem um grupo que desenvolveu um servidor, um sistema de learning machine próprio. Então, a inteligência artificial ela está sediada em vários computadores de países diferentes e de instituições diferentes. Cada instituição tem a sua, ou seja, tem a sua. Existe lá do ChatGPT que são linhas de código, né? Não é um negócio que tem vida própria. Alguém fez um código e botou os ifs lá dentro e beleza. Exato. Esse da Unicamp, eles também partiram do zero, falaram, pô, beleza, vamos fazer agora tem uma linguagem que é própria para isso e começaram fizeram do zero o deles. Que tem outra forma, vamos dizer assim. Eu tenho uma cabeça que raciocina diferente que a sua, um cérebro que é mais ou menos assim. A inteligência artificial da OpenAI raciocina de uma forma, da Unicamp raciocina de outra. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então você tem vários tipos de comportamento. Por exemplo, da Unicamp, o EduxGen, aí, que vai lançar agora no final do mês uma mega evento em São Paulo, né, de inteligência artificial. Ele vai ser focado em desenvolver material, desenvolver produção para escolas. Ele é focado para a educação. É a contribuição, é um sistema específico que gera conteúdo, por exemplo. Gera conteúdo. Material pedagógico. Pedagógico, tudo. É extremamente potente. É uma super máquina, gerado por sistemas da Unicamp. Então, você tem, na verdade, uma distribuição global. Então, a China tem o sistema dela. Não é só a Google China. A China já tem, as empresas chinesas já têm sistemas desenvolvendo em cima de modelos que vão ser usados para a China. Então, ela, ao mesmo tempo que ela é global, ela também é territorial. Tá? O que é importante quem está ouvindo a gente aqui saber, né? Porque a pessoa que está olhando para a gente fala, pô, cara, e meu emprego? Né? E o meu filho? Onde eu vou trabalhar? Né? A verdade é o seguinte, não é que o teu emprego está totalmente ameaçado. O que está ameaçado, o que está de fato se aventando, é que os processos dos quais você hoje trabalha na sua empresa vão mudar de forma radical. E isso é fato. Então, vamos dar exemplos simples, exemplos práticos, né? O McDonald's já tem 2 ou 3 unidades já 100% mecatrônicas em São Paulo, inclusive para entrega. Já entrega. Tem nenhum ser humano. Nenhum ser humano. Eu fui bancário por 8 anos. E na época eu era bancário, minha agência tinha 28 caixas. Entendeu? E tinha agência que tinha 54. Sim, entendeu? Filas imensas. Filas imensas. Hoje meu banco está aqui, o banco do senhor está aqui. Né? E daqui a pouco as agências vão fechar e vai. Na verdade, vão ter poucos pontos só. Então, o bancário de agência ele vai assumir a função do gerente. Hoje você pega um home broker, você contrata um serviço aqui de home broker, você contrata um serviço da XP, da XP de finanças. Então, vamos lá. O fato é, o trabalho vai mudar radicalmente.
Se a pessoa não acompanhar as possibilidades dela contribuir com o novo trabalho, o que ela vai estar fazendo aí? Eu falo, é o famoso caixa do banco. O que você está fazendo no caixa do banco? Não tem muito o que fazer lá. Não tem muito o que fazer. E aí você tem uma outra possibilidade também que está surgindo, que é o quê? Ela, ao mesmo tempo, fecha postos de serviço, ela vai abrir centenas de milhares de outros. Porque a quarta revolução industrial, a maioria dos autores que eu tenho lido, tenho acompanhado, ela resume o seguinte: as outras revoluções mexeram com a manufatura, industrialização, produção. Então elas foram hards, né? Elas foram duras. Essa quarta é a revolução dos serviços. Então o setor de serviços, que foi bastante negligenciado, hoje ele é o foco. Ele é o alvo. Então, vamos dar exemplos práticos. Companhia aérea. Né? Hoje, qualquer um que tiver um fundo de investimento, tiver um bom grupo, consegue um dinheiro, compra 10 aeronaves e começa a operar voos de avião. Tá? Então, você tem as companhias aéreas que estão servindo aí. Aí a pergunta é, mas aviões, a companhia aérea vai se extinguir? Não vai se extinguir, mas a forma da qual elas oferecem serviços de voo vão mudar. Vão mudar a forma de tarifação, a forma de embarque, vão mudar preços, vão se tornar mais competitivos, porque a tendência da inteligência artificial é maximizar ao extremo o recurso, né? O recurso. Então, ela vai exponenciar essa capacidade, entendeu? Em todas as áreas. Então, dessa vez, a parte hard, a parte bruta dessa produção não vai ser tanto o foco. O foco vai ser hoje em serviços. Isso é realmente um desafio para a pessoa pensar o que ela vai fazer. Que nem você deu exemplo aí de home broker e XP e etc. Ou até banco mesmo, né? Você tendo uma inteligência artificial especializada em decisões financeiras, ele pega o teu cadastro, analisa sua movimentação, o que você compra, quanto tempo você leva para pagar e dá um diagnóstico, aprova ou não aprova, não precisa de um ser humano ali, né? Esse ser humaninho que fazia isso, né? Que ficava observando os índices da bolsa para dizer qual que é a melhor ação, provavelmente ele vai ter que inventar outra coisa. Mas, por exemplo, ela não tem sensibilidade, né? Então, por exemplo, um analista financeiro, ele olha para o futuro, olha, né, observa o comportamento das empresas, algumas coisas que estão falando aqui, falando ali, e toma certas decisões baseadas naquilo que ele observou. Nesse caso, a inteligência artificial já ficaria mais difícil, né? Intuição. Intuição. Então, o que acontece? Um grande fator a favor de todos nós, né, do pai de aluno que está aqui nos ouvindo, do aluno que está nos ouvindo, do ensino médio, a palavra de esperança e a dica é aprimore sua intuição. E a intuição, ela não é a pessoa ou tem ou não tem, não. A intuição ela é desenvolvida a partir de estudo. Então, na verdade, assim, é até uma piada dizer, mas é a pura verdade, que a gente nunca exigiu tanto estudo e leitura e compreensão do que hoje. Porque, vamos lá, de novo, aquela velha questão da biblioteca. Quando você chega, então, né, primeiro ano de faculdade, uma bela universidade, você chega um moleque de 19 anos e você olha todos aqueles livros, todo aquele material na tua frente. Se você já tem uma referência de família, se você já leu alguma coisa, já tem um pai que cita algum autor, alguém fala algo mais culto na sua vida, que tem um certo conteúdo, fica mais fácil localizar o que eu preciso. Sim. Agora, quando você chega diante de um equipamento, diante de uma estrutura, em que você não tem referência, você vai procurar o que você não sabe que você quer. Então, vou dar um exemplo bem simples, né? Eu estou estudando neurociência hoje, eu estou focado muito como se dá a cognição. E eu estou muito curioso hoje sobre a curiosidade humana, porque assim, as pessoas estão deixando de ser curiosas, elas estão se entretendo. E o que faz pessoas serem curiosas ou não? Essa é a minha pergunta. Por que uma pessoa extremamente curiosa, ela vai embora, ela vai para um bom curso, ela vai para um doutorado, ela decola e a outra não? E eu tenho procurado respostas
E recentemente me apareceu cursos e informações muito interessantes. Então, por exemplo, a Harvard X, que é o EAD de Harvard, tem um curso lá que eu achei falando sobre cérebros curiosos. A diferença desse cérebro de gênios, né? De gente que vai além de gente. E aí, a hora que eu acessei, era gratuito. Você fala, cara, de graça. Na Harvard. Harvard X, gratuito, pelo Coursera. Aí eu acessei, comecei a assistir, comecei a entender e falei, cara, se fosse há 30 anos atrás, eu ia ficar procurando essa informação e nunca ia tê-la. Não ia achá-la. Que livro que você ia achar? Qual livro que você ia abrir? Qual professor que ia te dar 5 minutos da glória dele para... Exatamente. Não tinha, a gente não tinha, seu João. Na verdade, eles pulverizavam o conhecimento coletivo, né? E hoje você tem, então, a inteligência artificial, na verdade, disponibilizando um conhecimento extremamente sofisticado, conhecimento bom, produtivo, de todas as áreas de forma gratuita. Então, é aí que vem a discussão, é aí que vem a questão. É preciso o quê? É preciso aprimorar a intuição. A intuição é aprimorada a partir de leitura. A leitura só surge quando você é curioso. E você só é curioso quando você está focando aquilo que você quer. Então, aí eu caio numa categoria da neurociência. Quando você se localiza com a tua essência, você sabe para que você veio esse mundo, quais problemas você veio resolver e qual a tua finalidade, tua missão, aí fica fácil determinar o que você quer buscar. Entendeu? Aí você vai entretener-se. Entretenimento. Porque você vai, que nem o senhor, eu sei disso. O senhor vai atrás, o senhor pega esse livro, o senhor vai, porque o senhor gosta da área. O senhor vem de uma formação sólida. Sim. Tá, em informática. Mas isso está na missão, está na essência. Agora, você imagina um jovem hoje, ou o pessoal que está nos assistindo aqui, que é um profissional já de carreira, que está 20 anos numa área, e de repente ele entra em crise, porque é isso que a AI está fazendo com as pessoas. Ela está perguntando o que você quer. O que você quer? Você quer desenvolver o quê? O que você quer aprender? E se você está olhando, aí eu falo meu desafio com os meus mentis, né? Que eu sou mentor e mentis. Eu falo para eles, se você não sabe, não extrai de si exatamente o que você quer aprimorar, lamento, a biblioteca não serve para você. A inteligência artificial não serve de nada. Entendeu? Você vai entrar no chat GPT para fazer um trabalhinho da escola medíocre, que você vai fazer pergunta. Faz um trabalho para mim, por favor, pelo amor de Deus. É bem isso aí mesmo. Entendeu? Quer dizer, você vai consumir respostas. Então, a questão da inteligência artificial que eu estou lançando é a gente precisa aprender a fazer perguntas. Sim. Hoje a gente tem... O chat GPT acabou ficando como o carro-chefe. O carro-chefe, mas que nem Bombril, né? Você fala palinha de aço, dá uma palinha de aço. Não, dá Bombril. Dá Bombril. Inteligência artificial virou o chat GPT. Sim. Definitivamente. Tem zilhões, às vezes eu recebo postagens lá, o cara bota uma roda assim, para cada problema da sua vida lá que você precisa, tem, sei lá, 200, 300. Então, o chat GPT ficou como realmente é o que, quando você pensa em inteligência artificial, vai abrir o chat GPT. Aí tem as inteligências artificiais especializadas, né, para fazer imagem, desenho. Inclusive eu fiz o jingle do colégio, acho que você não ouviu ainda, depois eu mando para você. Foi feita pelo Suno AI, né? Botei lá um que eu queria que ele fizesse, ele criou toda a melodia, a letra. Eu não fiz a letra, eu só disse assim, eu quero que você faça um jingle, uma música no estilo jingle, pop, se não me engano, de um colégio com princípios e valores cristãos e moderno. Só isso. Aí ela fez um jingle, fez com a música, com bateria, órgão, piano, tudo. É fantástico. E tá lá a música bonitinha, toca aí todo dia. Mas eu acho que a possibilidade aí, do que o Kevin Kelly fala, dessa possibilidade de cognição, é que esses sistemas ele possibilita você ficar liberto para criar.
E as tarefas mais, vou dar um exemplo. Você vai lembrar, CorelDRAW. Sim. Meu Deus, as pessoas ficavam 2 dias sentados fazendo uma logomarca ou fazendo um cartaz no CorelDRAW. Né? Eu tenho um amigo, vou dar um exemplo aqui, né? Não sei se ele vai me ouvir, mas depois eu vou dar o link para ele estar em Minas Gerais. Ele tinha uma empresa, isso é inimaginável, ele fazia maquetes digitais de prédios. Então, você viajava no prédio, no lounge, você ficava andando para você comprar. Então eles colocavam uma televisão enorme ali no hall e ficavam mostrando aquela maquete digital. E ele falava para mim na época que ele levava 3, 4 dias renderizando imagens. Meu Deus, eu falava, cara do céu. Ele falava que tinha que passar a madrugada acordado, sentado lá do computador para ver se não dava pane. E aquela renderização dando aos pouquinhos, ele chegava a 72 horas sem dormir. Para no final terminar a renderização, fazer o filme de 30 segundos lá de alta resolução e mandar para a empreiteira que pediu para ele. Hoje, você tem N softwares que você entra e só dá parâmetros, dá a medida do prédio e tal. Sim. E em questões de 5 minutos já está o CAD, né, o projeto já está na sua máquina. Né? Então, qual é essa questão central que está dando essa panaceia, que está assustando a população, deixando preocupado? Primeiro, o que assusta sempre, se você pega a história da humanidade, o ser humano, ele evita o desconhecido, ele tem medo. O desconhecido sempre foi evitado, entendeu? Então, há um medo ancestral, existe neurologicamente na gente um medo de enfrentar o novo, o futuro, né? Então, naturalmente, esse medo hoje está batendo, tá? Porém, o que acontece? Semelhantemente às outras revoluções que houveram, a gente se adaptou. A humanidade se adaptou, ela conseguiu se adaptar aos equipamentos, né? Eu e o senhor, 40 anos atrás, jamais sonharia ter um relógio desse digital, né? Um smartwatch, um celular. A gente jamais imaginava mexer com os equipamentos que a gente mexe hoje. O senhor, quando começou na IBM, não tinha noção do que ocorreu hoje. Exatamente. Até dentro da própria IBM. Eu me lembro que eu estava lá na década de 90, no início, final da década de 80. E agora não fala década de 80 mais, né? Fala de 1980, né? Exato. Nós estamos no ano 2000. E foi quando começou a internet, que era ainda acadêmico, já tinham liberado para as universidades. Então aí veio lá um profissional lá, foi lá para a USP, na verdade. Ele foi e veio com a história da web, né? Da internet. A gente não entendia como assim, o que é esse negócio aí? Que é isso, né? E aí foi passando o tempo, hoje assim, você basicamente, quem nasce, por exemplo, agora, já nasce integrado com tudo isso daí, né? Já sabe, faz parte, né, da pessoa. A gente não consegue viver sem. Não consegue. Não consegue. Você tem a internet das coisas hoje, né? Então, hoje você pega um lar, né, das pessoas hoje. Então, você tem o Alexa ali. Em casa tem o Alexa. Eu chego em casa, Alexa, acende a luz. Alexa, desliga a TV. Alexa, vê a minha agenda. Né? Então, por exemplo, o Alexa está introduzindo a internet das coisas. Então, você tem hoje na geladeira, a geladeira já está administrando que está faltando leite, já está fazendo compra na internet. Então, o que acontece? Essa chamada cognificação, ela diz o seguinte: não é só você que invade a internet para colocar informações, a internet invade a sua vida. É o Big Data, né? A Big Data ela é extremamente invasiva, quer queira, quer não queira. Você vê, né, esse negócio do Alexa, né? Quando começou isso aí, era um cara ali, um milionário, não sei aonde. Hoje, assim, você vê, você tem Alexa, o outro, vocês têm Alexa em casa? Eu já tenho Alexa também, o outro vai ter Alexa também, daqui a pouco estou eu tendo Alexa em casa e acabou. Todo mundo tem Alexa. Tem celular, né? Quem não tem celular, assim? Quem não tem celular? Está morto. Não existe isso. Então, o que está ocorrendo hoje? O convite é esse, né? A reflexão que eu estou trazendo aqui, né, nesse segundo episódio tenta trocar a tua atitude em busca de entretenimento, tenta sondar-se e converter-se para entretenimento. Então, começa a usar a internet para vasculhar o que você gosta. Sim. Entendeu? Porque
Se a gente for ver em termos de aprendizado, a gente falou de aprendizado de máquina, né? De learning machine. Mas qual que é o convite que se faz para o ser humano? Lifelong learning, aprendizado para a vida toda. Então, hoje o desafio que todos esses sistemas nos oferecem, nos pedem, é que a gente também extraia, a gente faz uma extração daquilo que a gente tem de melhor para que a gente potencialize as buscas não só de informação, mas de conhecimento que nos melhore a qualidade de vida em todos os sentidos, seu João. Entendeu? Eu acho que conhecimento não é só questão de trazer remuneração financeira, mas melhorar a qualidade de vida, a compreensão de mundo. Por exemplo, depois eu posso mandar links de sites de autoconhecimento que faz diagnósticos, se você está feliz, se não está, se você está em flow, se você não está. Tem sistemas aí, por exemplo, da Penn State University dos Estados Unidos, tem milhares de questionários para medir tua qualidade de vida com vários parâmetros, né? Então, hoje a internet está trazendo essa possibilidade de autodiagnóstico, de autoconhecer-se, né? De saber um pouco mais de si, né? Então, o último convite, talvez a última reflexão que eu quero fechar com o senhor hoje aqui, é que a inteligência artificial, ela pode expandir a tua capacidade de compreensão do mundo, de cognição, de produção de conhecimento e expandir o cérebro humano. Então, é uma relação dupla. Não é ameaça. Sim. Entendeu? É ameaça para quem negligencia. Na verdade, tudo que seja negligenciar na vida vai se tornar uma ameaça. Isso é fato, para qualquer regra, né? Mas a partir do momento que você entende do potencial, ela deixa de ser ameaça, ela começa a se converter em potencial, entendeu? Em potencial pessoal, de aprimoramento. Eu posso citar N situações de exemplo, né? Mas eu acho que essa proposição começa a sondar-se, começa a usar o sistema para buscar aquilo que você quer. Inclusive, pode usar até o ChatGPT, né? Chegar lá e falar, ChatGPT, tô meio perdidão aqui, não sei o que eu tenho que fazer, me dá uma dica. O que você acha disso? Você acha daquilo? Exato. Não é? Recentemente eu fiz uma pergunta, né? Eu coloquei pessoalmente uma pergunta minha, da minha área, que eu fiz assim. Quais as tendências de mentoria? Né? Porque o mentor antigo era aquele cara, né? O suprassumo, caro, que as pessoas tinham que marcar na casa dele e pagavam a hora. E hoje o mercado de mentoria está mudando radicalmente, né? Hoje tem muita gente oferecendo conteúdo gratuito. Sim. Entendeu? Muita gente oferecendo consultoria, bilhetes médios, que eles falam assim, na internet, a um custo mais popular para alcançar as pessoas. Então está mudando radicalmente esse mercado de coachings, de mentores, né? Então eu fiz a pergunta, eu falei, quais as tendências futuras? E aí me apareceu uma das respostas que eu já tinha imaginado, mas o ChatGPT vaticinou. Carreiras. Seu João, as pessoas vão trocar de carreiras. Trocar de carreira, professor vai ser pintor. Pintor, o seu João que estava na IBM hoje está comandando uma parte cognitiva do podcast, está comandando um processo de revolução no seu colégio, que a gente percebe, né? Isso é uma troca de carreira, porque na verdade a gente se encontra com a missão. A maioria das gerações nossas, seu João, essas antigas, elas tiveram um encontro com carreiras, mas às vezes não tiveram encontros com vocações. Sim. A gente conheceu muita gente que estava ali, você sabia que estava por dinheiro, sabe? Mas não, conveniência, mas não estava na vocação, entendeu? Não estava dentro da sua vocação, mesmo espiritual, religiosa, né? A internet vem para ajudar você. Eu vou dar exemplo, né? No meio cristão, você pega os sites, as plataformas aí que apoiam ações cristãs no mundo inteiro, né? Você tem N sites, N plataformas de apoio, e tem gente que conhece e vira missionário. Sim. Entendeu? E muda de carreira, e sai de uma área e vai embora, né? Não, esses dias mesmo a gente conversou com um rapaz, o Fábio Estevam, que ele trabalhava numa indústria de tapetes, né? Até brinquei com ele que ele era tapeceira.
E ele transformou completamente a carreira dele, foi para fotografia. Hoje o cara é fotógrafo bem posicionado aí de imagem corporativa. E estava cuidando de máquina de tecer tapete. Exato. Né? Então a gente tem possibilidade. Então, por exemplo, o mercado de mentoria hoje é muito forte, mentoria na troca de carreira. Porque quem troca a carreira se sente inseguro. Sim. É muito delicado. Começar tudo de novo. Começar tudo de novo não é fácil. Eu estou começando tudo de novo. Né? Eu migrei para essa carreira de neurociência, eu vim para essa carreira fazem 5 anos, mais ou menos. Né? E isso gera uma angústia, porque você fala, meu Deus, estou com 50 anos, né? O que será? Né? Mas o que eu tenho percebido? O ser humano é muito resiliente, ele é muito capaz de renovar-se. Entendeu? Talvez a natureza divina nossa. Sim. Essa capacidade de se renovar, de águia, de entrar no ninho, né? De tirar as penas, arrancar, né? As suas unhas e fazer-se novo. Né? E você tem hoje inteligência artificial, você tem internet como ferramentas de suporte, de apoio. Sim. Entendeu? Então, antigamente, nossos pais não tiveram essa chance. A maioria, coitados. Mas trouxeram o mundo até onde está eles, né? Com o braço. No braço, sim, mas pagaram um alto custo. Né? Então, você estava falando aí de se reinventar, né? Ou tentar descobrir, até com essa inteligência artificial, o que você pode fazer. Mas sabe que eu estava pensando uma coisa? A inteligência artificial, na verdade, ela tem uma base de dados que ela vai te responder baseado naquilo que ela sabe. Certo? Você vai lá pro chat, pega o chat GPT-4 lá, que acho que está atualizado. Enfim, ele vai fala um negócio, tendência. Aí ele vai pegar as tendências da onde? Ele não cria tendências, ele só sumariza informações que ele andou catando aí pela internet e tal. E um bom exercício é você tentar fazer coisas que ele não te mostrou. Exato. Porque ele vai mostrar o que estão falando, né? O que os algoritmos catalogaram. Exatamente. Sistematizaram. O que está sistematizado. O que está sistematizado. Mas, às vezes, o que eu vejo no chat GPT, nesses sistemas, o que eu vejo de útil? Quando você toma uma decisão, fala, não, eu vou mudar de área, eu percebo com as pessoas que passam pelo meu trabalho, né, a grande maioria são empresários, são pequenos, médios empresários, né? E eu sinto a angústia deles assim, meu Deus, eu preciso de consultor. Você precisa de um consultor, você precisa de um assessment, né? E a gente sabe que sem internet, esse profissional, esse cara que vai te dar rumo, ele custa caro, ele é inviável, né? Consultoria, assessment, caro, caríssimo, principalmente se você pegar os melhores. E você tem, quer queira, quer não queira, bem ou mal, ou ainda incipiente, mas você tem no chat GPT, você tem nesses sistemas aí o palpiteiro. E gratuito. Sim. E de certa forma, você encontra palpites que te dão trilhas. Então, o que eu tenho percebido, inclusive o Kevin Kelly, eu vou até ver aqui qual é um dos 12 temas, ele fala sobre essa capacidade que a gente tem que desenvolver de seguir trilhas, né? Ou seja, você aprender a seguir uma trilha corretamente. Ele diz cognição e ele fala aqui, rastrear, são 12 capacidades, vamos lá, vou citar rápido. Tornar-se, quer dizer, assumir, cognificar, fluir, visualizar, acessar, compartilhar informação, quer dizer, compartilhe, né? A lei é dando que se recebe também. Filtrar, ele alerta, é preciso filtrar, porque tem muita coisa também perigosa e errada. Remixar, é esse termo que eu queria usar. Então, esses sistemas te permitem você remixar informações e você tirar conclusões a partir de informações finas, entendeu? Coisa que é impossível fazer sozinho. Exatamente. Entendeu? Porque mesmo no mundo dos negócios, intuição é perigosa. Né? Tomar decisões. Não, sim, ele vai te dar a informação, mas a decisão é a gente que faz. A decisão ele não tem intuição, né? Não.
Então, esse livro aqui, a gente acabou não comentando muito, mas esse livro aqui, 2041, são 10 contos, né? Interessante que eu estava pensando agora. A gente fica com medo, inteligência artificial, isso, aquilo, vai acabar com a gente. Não vai. Os 10 contos que o cara escreveu, a inteligência artificial é coadjuvante. Ela não é o principal. Nas 10 histórias. Nas 10 histórias. Sempre Exato. quem está na frente é o ser humano. Só que na época que é 2041, a inteligência artificial ela é só um robô ou uma inteligência que faz coisas, mas quem é o principal, quem é o protagonista da história é o ser humano. Ela é só um coadjuvante. Ele cita, né, por exemplo, médico, né? Sim. Uma das linhas que ele fala que são... O serviço médico, que basicamente seguro, era médico, seguro, né? Acho que era o primeiro, né? Que era seguro, era serviço médico, mas junto com seguro, né? Seguro. Se a pessoa tivesse em risco de o preço sobe. O seguro sobe se ela tivesse em risco de ter alguma coisa com a saúde dela, se põe em risco. Mas era sempre histórias de pessoas, né? E elas continuavam vivendo, trabalhando, se alimentando. Exato. Né? Então, você tem uma função de coadjuvante, mas daí o alerta, o presta atenção. É um coadjuvante poderoso. Sim, exatamente. Entendeu? Diferente da nossa geração, nós, graças a Deus, tivemos bons amigos. Sim. Que deram bons conselhos. Pai e mãe, tadinhos, limitados, mas deram. Você teve momentos na faculdade que você ouviu um bom conselho. Agora você tem uma máquina na mão que pode te dar conselhos. E você decide se é bom ou se é mal. Exatamente. Professor, nós vamos ter que marcar o terceiro papo. Tem mais coisa para falar, mas não. Isso aqui é inesgotável, né? Cada vez que passa, a gente lê mais coisa e vai avançando isso aqui, né? Sim. De novo, super prazer te receber aqui. Prazer imenso. Aberto novamente. Muito obrigado pelo carinho, viu? Sim. É uma honra e um prazer vir aqui. Beleza. Um grande abraço a todos. Tá bom. Obrigado. Bom, muito obrigado pela sua assistência, por você ter ouvido o podcast. Informações muito interessantes, né? Lembre-se de curtir, compartilhar e comentar se você tiver algum interesse em até mandar uma mensagem aqui pro professor, tá bom? Então, até o próximo episódio.